Olá, gente! Seguindo com o nosso curso de MATLAB do básico ao avançado, eu me chamo Mariana, membro ligante da LASE, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de matrizes. A aula 6 ela vai ser dividida em duas partes, em que na primeira vamos ter tópico trabalhando com matriz no MATLAB, e a segunda parte, operações com matrizes. Nessa primeira parte, vamos ver o que são matrizes, como declarar, como acessar e concatenando matrizes, além de funções especiais para gerar matrizes. E na segunda parte, vamos ver como fazer operações matemáticas, operações básicas com matrizes, então as propriedades de matrizes e as operações básicas com matrizes. Nessa primeira aula, vamos focar no tema trabalhando com matrizes no MATLAB. O que são matrizes? Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, em que M representa os elementos horizontais e N o número de colunas, em que são representados por cada conjunto de elementos na vertical. O próprio nome MATLAB ele vem do inglês, que quer dizer laboratório de matrizes, Matrix Laboratory. E ele é um software destinado a fazer cálculos com matrizes. Qualquer número, qualquer escalar, ele é visto no MATLAB, ele é lido como se fosse uma matriz, um por um. Como declarar? Para criar uma matriz, escreve-se os elementos numéricos separados por vírgula ou por espaço. Esses elementos eles têm que estar dentro de colchete. Cada linha ela vai ser separada por ponto e vírgula, ou então por enter. Como a gente pode ver, no caso da matriz A, ela é uma matriz formada por duas linhas e três colunas. Pode ser separada por espaço ou por vírgula, cada uma dos elementos da linha, ou cada coluna. E cada linha ela é separada por ponto e vírgula. Como acessar? Podemos acessar elementos de uma matriz fornecendo os índices de linha e coluna da forma nome da matriz, é o nome que a gente deu à matriz criada, I e J, sendo I linha e J coluna. Por exemplo, eu criei um vetor A, sendo 1, 2, 3, a primeira linha, e a segunda linha, 4, 5, 6. Eu pego o elemento da linha 2, coluna 2, vai ser o elemento 5, e esses demais exemplos, quando eu uso o operador dois pontos, eu estou pegando todos os elementos, neste caso da linha, e todos os elementos da coluna. Neste caso, estou pegando todos os elementos da linha e estou pegando apenas a coluna 2. E neste, eu estou pegando a linha 2 e todos os elementos da coluna. Aqui no MATLAB, a gente vai criar a matriz A. A matriz A é formada por duas linhas e três colunas. Se eu quero pegar o elemento da linha 2 e coluna 3, então eu vou ter que indicar os índices 2, 3. Então, elemento 6. Se eu quero pegar toda a linha 1, então, se eu pego toda a linha 1, então eu estou pegando coluna 1, 2 e 3 da linha 1. Então, eu posso fazer isso de duas formas. A primeira forma, eu digo qual a linha que eu quero pegar, e aí faço a minha coluna variar de 1 até 3. Ele vai pegar toda a linha 1, 1, 2 e 3. Ou eu posso fazer também utilizando seu operador dois pontos. Ele vai me dar o mesmo resultado. Agora é só para a gente observar que criando a matriz A, separando os elementos por vírgula, vai dar o mesmo resultado utilizando espaço. O mesmo resultado. Concatenando matrizes. Duas ou mais matrizes elas podem ser concatenadas. Por isso, as matrizes devem ter dimensões compatíveis. Além disso, é possível concatenar também apenas parte delas. Então, para que haja concatenação, a união de duas matrizes em uma única matriz, é necessário que as matrizes elas tenham mesmas dimensões. É necessário que elas tenham dimensões iguais. Então, por exemplo, eu criei uma matriz A com estes elementos. Então, a matriz tem duas linhas e três colunas. B também tem duas linhas e três colunas. C será a concatenação das minhas duas matrizes, A e B. Para haver a concatenação de matrizes no MATLAB, também utiliza-se os colchetes.
São os operadores colchetes que fazem a concatenação de matrizes no MATLAB. A gente pode observar aqui que a matriz A ela ficou na primeira parte e nas 3 primeiras colunas, e a matriz B nas 3 últimas colunas. Aqui no MATLAB, a gente vai fazer alguns exemplos de concatenação de matrizes. Então, inicialmente vamos criar uma matriz. Lembrando que elas devem ter mesmas dimensões. Vou criar a primeira matriz. Essa vai ser nossa primeira matriz, A. Agora vamos criar nossa matriz B. Se você não quiser que apareça o resultado, como a gente está na command window, coloca ponto e vírgula. Ela vai criar a matriz, mas não vai imprimir o resultado. A não ser que você coloque, você quer imprimir o resultado. Então, você coloca a variável, ele vai imprimir o resultado da variável. Agora, vamos criar uma matriz C, que vai ser resultado da concatenação de duas matrizes, A e B. Posso usar também a vírgula para separar. Então, da mesma forma que se cria uma matriz, eu posso utilizar, separá-las da concatenação através de vírgula. Agora, se eu quiser que não fique, as duas não fiquem uma do lado da outra, mas que fique uma matriz na parte superior e uma matriz na parte inferior. Vou unir as duas matrizes dessa forma. Quero que tenha 3 colunas e 6 linhas. Então, a gente faz dessa forma. Isso quer dizer que eu vou ter a matriz, vai ser a matriz A nas 3 primeiras linhas e depois a matriz B nas demais linhas. Então, a gente vai ter apenas 3 colunas e 6 linhas. Mas aí, se a gente quiser criar uma matriz M que tenha apenas as 2 primeiras linhas de A e as 2 primeiras linhas de B. Então, a gente vai utilizar, a gente quer que tenha de 1 a 2, ou seja, a primeira linha e a segunda linha, e quer que tenha todas as colunas. Da mesma forma, em B, a gente quer as 2 primeiras linhas e todas as colunas, 2 primeiras linhas, todas as colunas. E a gente quer que fique. A gente colocou uma em cima da outra, né? Observem que as 2 primeiras linhas, elas são pertencentes à matriz A. E as 2 últimas linhas da matriz M são pertencentes à matriz B. Funções especiais para gerar matrizes. Há algumas funções no MATLAB que geram matrizes que são muito utilizadas na maioria das expressões matemáticas. A matriz identidade, cuja sintaxe é EYE, em que são fornecidos os índices I, número de linhas, número de colunas J. Matriz de zeros, em que utiliza-se a função zeros e J, também fornecendo número de linhas e colunas. Matriz de uns, onts. A matriz de elementos V, com dimensão IJ. Então, ele vai fornecer uma matriz que vai repetir o mesmo valor para todos os elementos. E ele vai ter dimensão IJ também. O reshape, que vai replicar para uma matriz, um vetor ou um elemento, pode ser um escalar, um formato compatível, especificados nos argumentos I e J. A matriz de valores pseudo-aleatórios uniformemente distribuídos, range. O range ele vai estar no intervalo, esse vetor criado, ele vai estar no intervalo entre 0 e 1. Matriz com elementos pseudo-aleatórios, normalmente distribuídos, é range n. No final, a gente vai ter um n, a diferença entre essas duas funções é o n. E ele também vai ter dimensões especificadas pelo usuário. Por que pseudo-aleatórios? Porque não é exatamente aleatório. O MATLAB ele vai fazer o cálculo de dos elementos baseados em características de números aleatórios, de elementos aleatórios.
E matriz com elementos inteiros pseudo-aleatórios, que é o range I, que eu vou especificar o valor máximo inteiro que eu quero que tenha na minha matriz. E especifico a dimensão também. Então, a gente vai fazer isso no MATLAB. Como utilizar o reshape de forma que seja equivalente ao Happy Match? Cria-se inicialmente uma matriz em que a multiplicação dos índices, determinados já anteriormente, os valores, vai ser igual a um escalar D. Depois, utiliza-se o operador dois pontos para que todos os elementos sejam preenchidos, os demais elementos, porque aqui apenas o último elemento está sendo preenchido com D. Neste caso, eu estou preenchendo todos os elementos, os demais elementos com D. E depois, D vai receber reshape, a matriz D, qual vai ser replicada, R e C. Agora a gente vai aplicar as funções no MATLAB. Inicialmente a função identidade. Então, ela vai me dar uma matriz de identidade, qualquer dimensão determinada pelos índices fornecidos pelo usuário. Criando a matriz 4x4 por 4, ela vai ser criada com qualquer dimensão determinada pelo usuário, certo? Agora, matriz de zeros, bastante utilizada para alocação inicial de uma variável. Então, a gente vai criar uma matriz de zeros que possui 2 linhas e 6 colunas. Então, conforme esperado, qualquer dimensão que se deseje. Agora, a matriz de uns. 3 por 3. Então, todos os elementos foram preenchidos com 1. Uma matriz 3 por 3. Agora, a gente vai usar a função HappyMatch. Vou criar uma matriz com o elemento 6, com o escalar 6, de dimensão 2 por 3. Vamos criar outra matriz com dimensão 3 por 3. Isso é equivalente a criar uma matriz de uns 3 por 3, multiplicando essa matriz por 5. Dá o mesmo resultado, né? A função reshape ela pode ser utilizada de duas formas. Tanto a forma equivalente à função HappyMatch, em que os elementos elas são repetidos em todas as linhas, ou eu posso pegar vetor e transformar numa matriz com dimensões desejadas. Vamos fazer o primeiro exemplo. A gente quer uma matriz 3 por 7, recebendo um vetor, um elemento 10. Certo, então, o que acontece? O último elemento ele vai ter o valor de 10. Agora, a gente vai colocar esse valor de 10 em todos os elementos. Certo. Agora, a gente vai organizar esse vetor. Então, eu criei um vetor que possui 21 elementos e todos os elementos são iguais a 10. E todos esses elementos eles têm valor igual a 10. Agora, eu utilizo a função reshape, vou colocar em outra o vetor que eu desejo organizar as dimensões que eu utilizei nos índices, que é a desejada, 3 por 7. Então, ele vai organizar a matriz com elementos repetidos em dimensões 3 por 7, 3 linhas, 7 colunas. Agora, utilizando a segunda forma de utilizar o reshape, vamos criar um vetor. Esse vetor G e agora a gente vai utilizar e vai organizar esse vetor em dimensões 3 por 1. Então, ele foi organizado em uma matriz 3 por 1. Vamos criar outra matriz com 6 elementos.
E a gente vai organizar a matriz G, essa nova matriz G, em uma matriz 3 por 2. Então, ele pegou a matriz e organizou os 3 primeiros elementos na primeira coluna e os outros elementos na segunda coluna. Agora, criando uma matriz com valores aleatórios, entre 0 e 1. Então, vamos criar uma matriz 6 por 6. Se eu quero, no entanto, criar uma matriz com valores pseudo-aleatórios, só que normalmente distribuídos, vou utilizar a função rangeN. No primeiro caso, eu possuo valores no intervalo entre 0 e 1. Já esses valores da segunda matriz, eles são normalmente distribuídos. Agora, criando uma matriz, só vai uma variável A com valores aleatórios inteiros. Eu vou ter que fornecer para essa função rangeI o valor máximo do inteiro utilizado na matriz. Vou colocar assim. E eu quero criar uma matriz 2 por 3. Então, são formados por valores inteiros com o máximo igual a 5. Vou criar outra matriz. Agora com valor máximo 100. E ela com dimensão 5 por 5. Mais algumas funções úteis para lidar com matriz. Tem a rot 90, que ela vai rotacionar K vezes 90 graus no sentido anti-horário. Você vai utilizar na sintaxe rot 90 entre colchete a matriz que deseja se rotacionar e o K, que é quantas vezes será rotacionada 90 graus a matriz. Trio com U no final produz uma matriz cuja a parte triangular superior é a mesma de A e o restante são elementos nulos. E o trio com L no final, fornecendo o elemento a matriz A como parâmetro, é análogo ao anterior, mas a triangular inferior. Ou seja, quer dizer que a parte superior vai ser nula. Como a gente já tem uma variável criada, A, vamos usar o mesmo vetor A. Agora vamos aplicar a função rot 90 à matriz A. Vamos chamar esse resultado de R. E não vamos usar nenhum K. Ele vai rotacionar e a gente vai ter uma matriz 2 por 3. Rotacionada no sentido anti-horário. Anti-horário. Então, vai ficar 2, 4, 2, 1, 2, 5, conforme pode ser visto. Agora, se a gente vai rotacionar a nossa matriz 2 vezes, então a gente vai ter 2, 1, 5, 2, 2, 2. Agora, vamos utilizar as funções tri U e tri L. Vou denominar como N. Então, a parte inferior da matriz ela vai ser nula. Agora, a função tri L, a superior nula. Ele vai incluir a diagonal principal, que seria 2, que nesse caso seria 2 e 1, e o último elemento. E a parte superior vai ser nula. Pega na matriz F, a gente pode perceber melhor, utilizando a matriz F, vou colocar a matriz F aqui para observar, que esses elementos, a partir da diagonal principal, eles vão ser nulos, né? Porque a gente está usando a função tri-upper, quer dizer que os elementos acima da diagonal principal, eles vão ser diferentes de zero, e apenas os elementos antes da diagonal principal, na parte inferior, vão ser nulos. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe o seu gostei. Se você tiver gostado do vídeo, podem contactar a gente pelo e-mail da Lazy,
ufp.edu.br e até o próximo vídeo.